A qualificação do GP da Arábia Saudita nos fala muito sobre o que pode acontecer nesse GP especificamente, mas os treinos livres nos falam ainda mais. Quem será que tem os melhores ritmos de corrida? Quem tem mais chances de vencer esse GP especificamente? Mercedes ou Red Bull? Saiba tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto. Fala, piloto! Eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e apesar da qualificação já ter sido extremamente complicada, provavelmente a corrida em si do GP da Arábia Saudita vai ser mais complicada ainda, principalmente considerando o fato de que é uma pista 100% nova. As equipes ainda não sabem exatamente o que deve acontecer com as equipes mesmo, com os carros, nesse GP especificamente. E ainda por cima, a Pirelli, pelo menos, analisando o asfalto da Arábia Saudita, o considerou de certa forma mais abrasivo do que o normal. Óbvio que a gente ainda não sabe exatamente se é isso que tem acontecido, mas isso é o que a marca de pneus considerou para esse fim de semana de corrida. E justamente por conta disso, ela liberou uma gama intermediária de pneus ali com relação à dureza. E aparentemente as equipes devem utilizar os pneus médios e os pneus duros para a corrida, justamente na tentativa de fazer apenas um pit stop durante esse GP especificamente. E justamente por conta disso, a gente sabe, provavelmente as equipes que treinarem um pouco mais com os pneus mais duros devem ter uma chance um pouco maior de ter um ritmo de corrida mais interessante na Arábia Saudita. E aparentemente algumas equipes se destacam sim nesse quesito especificamente. Mas será quais são? Mercedes ou Red Bull? É claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo um embasamento do que eu vi durante todos esses treinos livres desse fim de semana. Mas antes, não esquece, deixa o like aqui embaixo, vamos bater pelo menos uns 1.500 likes nesse vídeo, porque isso ajuda demais esse canal a crescer. E deixa o like aqui embaixo que é de graça, não esquece disso. Mas Lucas, como é que você sabe exatamente como foram os treinos de corrida e quais foram os treinos de qualificação, por exemplo, nos treinos livres em si? Na verdade, o que acontece é basicamente o seguinte: no primeiro treino livre, geralmente as equipes fazem uma aclimatação para os pilotos se adaptarem ao novo traçado. Além disso, elas treinam qualificação também, voltas rápidas para os pilotos tentarem mesmo acertar os seus carros para a qualificação em si. Já no treino livre 2, geralmente as equipes focam principalmente em ritmo de corrida e começam a utilizar as gamas de pneus que eles devem utilizar durante o GP em si. Ou seja, geralmente a análise para entender ritmo de corrida acontece no treino livre 2. Mas no treino livre 3, muitas vezes acontece também uma mistura das duas estratégias. Muitas vezes as equipes começam o treino livre 3 treinando estratégia de corrida também, acaba treinando ritmo de corrida. Já para o final do treino livre 3, as equipes treinam ritmo de qualificação, já que é o último treino antes do qualifying. Ou seja, a análise desse vídeo especificamente é sobre o ritmo de corrida das equipes, tanto do treino livre 2 quanto também do início ali do treino livre 3, e que trouxe com toda certeza muitas informações extremamente importantes e que vocês precisam saber para a corrida de hoje mais tarde. E vamos começar falando sobre a Red Bull em si. Aparentemente a Red Bull já sabia que precisava fazer ótimas voltas na qualificação para tentar mesmo fazer a pole position. E aparentemente quase que isso aconteceu, e é claro que isso é assunto para outro vídeo. Mas por que eu digo isso? Desde o treino livre 1 em si, elas têm treinado mesmo ritmo de qualificação. Mas no treino livre 1 também, ela utilizou, principalmente Max Verstappen, pneus de compostos mais rígidos e fazia voltas voadoras no treino livre 1. Isso significa que ele já estava treinando de certa forma um pouco mais de ritmo de corrida e fez voltas extremamente velozes, que foram batidas apenas pelas Mercedes, um ritmo incrível mesmo de Max Verstappen. Já no treino livre 2, Max Verstappen começou mesmo ali tentando começar com ritmo de qualificação, testes de ritmo de qualificação. Fez algumas voltas rápidas, mas a Red Bull chegou até mesmo em adverti-lo, dizendo que se ele continuasse tentando continuar ali nesse ritmo de qualificação, ele poderia acabar ferrando mesmo, de certa forma, com a estratégia de corrida. E ele preferiu treinar ainda ritmo de qualificação para acertar melhor seu carro para o sábado. De certa forma, o treino de corrida de Max Verstappen ficou mais por escanteio no treino livre 2, mas ele ainda assim fez sim um treino
de corrida no finalzinho do treino livre 2. Enquanto isso, as Mercedes no treino livre 1 fizeram ritmo de qualificação, testaram alguns componentes, fizeram voltas rápidas com os pneus da gama mais macia, a gama vermelha. Já no treino livre 2, ela treinou basicamente ritmo de corrida, pequenos treinos ali de qualificação, principalmente no início mesmo do treino livre 2 e depois basicamente ritmo de corrida. Mas o que aconteceu exatamente entre as duas equipes e o que pode mostrar pra gente se uma tá melhor do que a outra nesse GP de domingo da Arábia Saudita? Então, geralmente o que acontece é que a Fórmula 1 mesmo nos mostra um gráfico que nos mostra o ritmo de corrida nesses treinos especificamente. E acaba que Max Verstappen, mesmo começando mais tardiamente no treino livre 2, ainda assim ele não estava fazendo voltas muito velozes nessa questão de ritmo de corrida. Ele colocou os pneus da gama mais dura, se eu não me engano, foram os pneus brancos e ainda assim não saiu tão bem na questão do gráfico da Fórmula 1. Nesse gráfico especificamente, Lewis Hamilton utilizando os pneus da gama mais branca, mesmo com mais voltas, na média de tempo ele era o mais rápido da pista. Ou seja, isso nos mostra que provavelmente a Mercedes está muito bem preparada para essa questão. Mas é importante nós nos lembrarmos, Max Verstappen lá no treino livre 1 de sexta-feira utilizou os pneus da gama branca no início do treino e estava fazendo voltas extremamente velozes. Isso talvez nos mostre situações importantes. Talvez Max Verstappen esteja tentando sim acabar conseguindo ter um ritmo de corrida, ou pelo menos de uma parte da corrida, onde ele consiga realmente ultrapassar Lewis Hamilton, fazer um overcut, fazer um undercut, ou talvez até mesmo fazer a melhor volta. Me parecia que o treino de sexta-feira era justamente com essa intenção, de conseguir algum carro que tivesse a possibilidade de fazer voltas extremamente velozes nessas condições, mas não me parecia que era um treinamento de ritmo de corrida, mas sim de voltas rápidas em pneus brancos. Essa era a minha opinião, pelo menos, é o que eu percebi, foi a minha percepção. E acaba que hoje mesmo, no sábado, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, Lewis Hamilton novamente treinou com pneus brancos no treino livre 3. E ele não fez melhores voltas do que os pneus vermelhos no treino livre 3. Isso nos mostra também que aparentemente o W12 da Mercedes está muito bem preparado, principalmente para essa gama de pneus, os pneus brancos, e aparentemente eles vão sim ter condições de ter um ritmo praticamente perfeito durante a corrida. Não é à toa que Hamilton conseguiu o segundo melhor tempo do treino livre 3, mesmo utilizando a gama branca de pneus e treinando de certa forma ritmo de corrida. Ainda mais quando a gente considera o fato de que ele ficou apenas 2 décimos atrás de Max Verstappen e, além disso, foi pouquíssimo mais rápido do que essa melhor volta dele no treino livre 3 quando a gente compara com a volta da pole position na qualificação. Ou seja, aparentemente, Lewis Hamilton também treinou com a gama de pneus mais dura, justamente visando um ótimo ritmo de corrida. Mas o que isso quer dizer exatamente? Aparentemente, Hamilton está um pouquinho melhor do que Verstappen nessa questão dos pneus para corrida, já que devem ser utilizados os pneus brancos e pneus amarelos. A largada será assim com os pneus amarelos, isso já é certeza, já que todos os pilotos que passaram para o Q2 utilizaram justamente essa gama de pneus. Já para a próxima parada, para outra parada da corrida, não serão utilizados os pneus vermelhos muito provavelmente, serão utilizados os pneus brancos. E como Lewis Hamilton e Max Verstappen treinaram com esses pneus, tanto voltas rápidas quanto ritmo de corrida, aparentemente eles têm sim certa vantagem nessas condições. Mas na minha opinião, Hamilton ainda tem uma vantagem sobre Max Verstappen nessas condições, principalmente quando a gente compara o tempo dos dois pilotos e a gente entende que Lewis Hamilton, principalmente no terceiro treino livre, fez uma volta voadora, que colocou ele em segundo lugar, mesmo com essa gama de pneus mais dura. Mas algo que eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas vão considerar para essa corrida e que Lewis Hamilton reclamou muito foi principalmente no Q2 ali, na qualificação, na segunda parte da qualificação. Ele reclamou que o seu carro tinha pouquíssima aderência com os pneus amarelos. Me parecia que o carro da Mercedes demorava muito para conseguir certa temperatura, mesmo sabendo que lá na Arábia Saudita estava muito quente. Mas é importante nós nos lembrarmos que apesar de estar muito quente, quando acaba resfriando mesmo, o sol abaixa, a temperatura da pista cai de certa forma. E me parecia que Lewis Hamilton estava mesmo com dificuldade. Muita gente acha que é blefe,
mas na minha opinião ele estava com dificuldades. A gente percebia, principalmente na primeira volta lançada, que ele tinha muita dificuldade em controlar o seu carro. E aparentemente era justamente por conta dessas situações. Ele tinha algumas dificuldades com relação à temperatura dos pneus, ainda mais com os pneus amarelos. Não sei exatamente se é só isso, até porque ele conseguiu uma boa volta com o pneu amarelo, no Q2 pelo menos. Mas ainda assim, parece que eles têm mais problemas do que Verstappen nessas condições. E é importante nós nos lembrarmos, a largada para a corrida de amanhã vai acontecer justamente com esse tipo de pneu. E podem fazer com que Lewis Hamilton e até mesmo Valtteri Bottas tenham problemas nessa primeira volta da corrida. E quando a gente pensa em Hamilton e Bottas na primeira fila com problemas na largada, a gente se lembra já de alguns GPs aí atrás. Max Verstappen, por exemplo, ultrapassando os dois pilotos por fora em um deles. E isso é 100% possível. Aparentemente eles podem ter esse problema, principalmente nas 2-3 primeiras voltas da corrida. Mas se eles conseguirem segurar as pontas, existe a possibilidade de Max Verstappen acabar se mantendo na terceira posição. Ainda mais considerando o fato de que essa pista, apesar de ter 3 zonas de DRS, ainda assim é uma pista extremamente difícil de concretizar uma ultrapassagem. É mais fácil se for utilizando um overcut ou um undercut, que realmente são situações que aparentemente Max Verstappen está melhor preparado, ainda mais considerando aquele treino que ele fez no treino livre 1 de sexta-feira. Mas o que você acha disso? Quem para você vai vencer esse GP da Arábia Saudita de Fórmula 1? Mercedes, Red Bull, Max Verstappen ou Lewis Hamilton? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa. Olha, eu acredito, se fosse para eu apostar em algum piloto, eu diria que nesse momento Lewis Hamilton tem mais vantagem do que Verstappen. Até porque nesse momento também, que eu tô gravando esse vídeo, ainda não saiu o veredito da investigação no carro de Verstappen. Não é investigação da FIA, na verdade é uma investigação da própria Red Bull no carro dele, já que existem possibilidades dele até mesmo trocar a caixa de câmbio. E se isso acontecer, a gente já sabe, a vantagem é toda de Lewis Hamilton. Mas considerando até esse momento desse vídeo que Verstappen não trocou a caixa de câmbio, aparentemente Lewis Hamilton tem ainda assim vantagem. Ele precisa sim segurar as pontas nessas primeiras voltas do GP, mas acredito eu que depois da terceira volta o carro dele vai começar a desenvolver um pouco melhor e ele vai ter menos problemas de aderência com os pneus médios da Fórmula 1. Ou seja, mesmo nessas condições específicas, acredito eu que ele vai ter uma vantagem depois de 3 voltas. E depois do primeiro pit stop, aí não tem dúvida. Isso porque com os pneus da gama mais dura, aparentemente Lewis Hamilton vai lidar muito bem e talvez até termine a corrida. Ou seja, o grande perigo para a vitória de Hamilton aparentemente são nas primeiras 3 voltas e na troca de pneus, onde Max Verstappen pode fazer um overcut ou um undercut no piloto inglês, mas se isso não acontecer, me parece que a corrida já é do piloto inglês. Pelo menos essa é a minha opinião. E claro, se Verstappen acabar trocando a caixa de câmbio, nada vai mudar assim demais na corrida em si. A gente sabe que Verstappen vai escolar o pelotão com uma certa dificuldade, mas ainda assim a gente sabe também que ele se preparou muito bem, principalmente para o ritmo de corrida, ainda mais com os pneus brancos, que com toda certeza serão os pneus mais utilizados, por mais tempo utilizados, na verdade, nesse GP da Arábia Saudita. Ou seja, a tendência, se ele tiver que trocar a caixa de câmbio, também é escalar o pelotão muito bem e talvez até mesmo terminar no pódio especificamente. Mas enfim, se você gostou da análise desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, porque assim você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. Além disso, também é importante, ativa o sininho, porque dessa forma o YouTube te avisa toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.